Boa tarde, crianças. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020 e vamos começar com artes. Nós vamos falar da arte egípcia agora, tá bom? Vamos entender um pouquinho como que funcionava, o que eles acreditavam, tá bem interessante. Olhem só, a arte egípcia. Uma das grandes civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Então, eles se desenvolveram no Egito. Ela tinha uma sociedade bem organizada e uma cultura riquíssima. Eles eram muito organizados. A religião influenciou a vida do povo egípcio. Sua visão sobre o universo, sociedade e política é orientado à produção artística do povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também numa vida após a morte e achavam que essa vida era mais importante do que as que eles viviam no presente. Então, assim, eles acreditavam que depois que morria teria outra vida. E para eles era mais importante morrer e ter essa vida do que a vida de verdade que eles estão vivendo. A arte egípcia glorificava seus deuses e tornava os reis divinos quando eles morriam, erguendo-lhes templos funerários e túmulos grandiosos. Então, depois que morressem, eles erguiam o local que ia ficar o corpo morto muito glorioso, muito bem feito. Eles caprichavam, era um templo, sabe? Era tudo muito. É como se fosse uma pessoa viver ali dentro, tinha tudo do bom e do melhor. Essa é a página 294. Página 295. Mitologia e religião. Durante mais de 3.000 anos, até o surgimento do cristianismo. Então, durante mais de 3.000 anos, os egípcios adoravam vários deuses. Alguns possuíam formas de animais, chamados zoomorfismo. Outros eram uma mistura de homem e animal, chamados antroposofismo. Desculpa, antropozomorfismo. Eles acreditavam que esses deuses tinham poderes sobre-humanos, podendo, por exemplo, estar presentes em vários locais ao mesmo tempo, assumir várias formas e influenciar os fenômenos da natureza. Gente, quanta coisa eles acreditavam, né? Que os deuses podiam estar em vários locais. Uau! No começo, os deuses eram representados por animais, como falcões, hipopótamos, crocodilos, leões, identificados como os divinos por possuírem alguma marca diferente. Então, no começo, eles representavam os deuses por esses animais. Então, para ele tinha o deus falcão, o deus hipopótamo, era como eles viam a forma do deus, tá? Eles, depois da morte, eram colocados em cemitérios próprios, né? E antes disso, eles tinham jaulas juntos aos templos e a alimentação e conforto era especial. Então, como assim, professora? Tinha o templo, né, do egípcio, reinando lá lindamente, conforto, tudo do bom e do melhor. E esses animais que a prof falou agora em cima, eles viviam do bom e do melhor, porque os egípcios acreditavam que eles eram deuses. Então, se eles são deuses, eles têm que ter tudo do bom e do melhor. Com o passar dos séculos, os egípcios começaram a acreditar em uma divindade criadora do universo. Cada região possuía um deus protetor que recebia oferendas e pedidos da população local. Como assim? Por exemplo, nós aqui do Rio Branco vamos ter o deus hipopótamo, mas as pessoas lá do Maitá vão ter o deus falcão. Então, por um tempo foi assim. Cada um tinha um deus para quem acreditar. Só que com o passar do tempo, eles fizeram o quê? Juntaram-se e eles todos
cultuavam igualmente esses deuses, então não tinha mais uma preferência. Até que tinha o deus mais importante, ele era o Ra, o criador do universo, o deus protetor dos tebanos. Então, tebanos era o que? Ai, professora, o que é tebanos? É uma parte de uma população, tá? Para ficar bem simples assim, para vocês conseguirem entender, tá bom? E aí, o que aconteceu? Só que tinha um outro deus chamado Amon, que também era muito importante. Então, assim, para eles não ficarem brigando para saber qual que era o melhor, houve a unificação. Eu vou falar bem assim para vocês conseguirem entender esse último pedacinho do texto, que está bem complicado, tá? Então, eles unificaram, e aí virou um deus só, chamado Amon-Ra, tá bom? Que era o mais importante para eles. O julgamento final. Depois que a pessoa morria, ela era submetida a um julgamento chamado pesagem da alma. Então, eles acreditavam que depois da morte, a pessoa ia passar por esse julgamento. O julgamento acontecia na sala de justiça, onde estavam o deus Osíris e 42 juízes com cabeça de animal. O morto fazia sua confissão negativa. Ai, professora, mas o que é isso? Ele falava o seguinte: não tinha roubado, não tinha matado ou feito outro mal. Então, eu não matei, eu não roubei. Isso é uma confissão negativa. Ah, mas o que seria uma confissão positiva, professora? Ah, eu ajudei meu vizinho, eu dei dinheiro para caridade. Isso é positivo. O negativo é quando a gente fala, ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Deu para entender melhor? O seu coração era colocado sobre uma balança, eles acreditavam, e pesado contra uma pluma. Uma pluma é uma pena, né? É algo bem leve, assim, para vocês. Um exemplo para vocês conseguirem entender. Se o coração tivesse o mesmo peso que a pluma, era considerado inocente. Então, assim, se pesasse tão leve, quer dizer que ele não tinha cometido o mesmo mal. E aí, ele ia para um lugar muito bom, onde ia ter primavera, e ele ia ter a mesma vida boa que ele tinha aqui na Terra. Era assim que ele ia viver. Só que se ele fosse culpado, ele ia ser lançado para um monstro chamado Amute, que comeria o seu coração. Amute era um monstro parte leão, hipopótamo e outra parte crocodilo. Caramba, hein? Quantas crenças! Na página 296, eu quero que vocês olhem com bastante atenção, que tem o nome das principais divindades do Antigo Egito, tá bom? E o que representavam. Então, aqui do ladinho, aqui tem o nome e aqui tem o que ela representava. E aqui embaixo tem as imagens deles, de como eles eram, olha só. Naquela época, a cabeça dos deuses eram tipo de animais, lembravam animais. Interessante, né? Na página 297, agora tem mais um textinho que eu vou ler para vocês. A vida após a morte. No início da civilização egípcia, acreditava-se que apenas o faraó tivesse vida depois da morte. Então, lá no começo, tá bom? Eu li o texto agora falando sobre como eles eram julgados, mas antes disso, só para eles só acreditavam que o faraó é como se fosse um rei, né, daquela época. Foi só depois da quinta dinastia, só depois do quinto faraó, depois que... Ai, como vocês vão entender? O que é dinastia? Dinastia é um mandato. Então, assim, depois do... Vou falar assim, depois do quinto rei, né? Que essa crença passou a abranger toda a população, mas para permitir que a pessoa continuasse a ter uma vida seguinte, era necessário que seu corpo estivesse preservado, razão pela qual iniciou a prática da mumificação. Então, assim, depois da quinta pessoa mandando lá no povo todo, vamos falar assim para vocês conseguirem entender, eles passaram a ver que qualquer pessoa poderia ter uma vida eterna e não apenas o faraó. Mas para isso eles precisavam mumificar, cuidar do corpo, né, enfaixar bonitinho para que tivesse a vida eterna. A mumificação.
Depois que a pessoa morria, eram retirados seu cérebro, os intestinos e outros órgãos vitais, que eram colocados num vaso de pedra. Nas cavidades do corpo eram colocadas substâncias aromáticas e perfumes. Os cortes eram costurados e o corpo era mergulhado num tanque com uma substância que retirava a umidade do corpo. Após 70 dias, o corpo era lavado e enrolado numa bandagem de algodão, embebido em uma substância que servia como impermeabilização. Ai, professora, que nojo, bem nojento, né? Eles tiravam tudo do corpo, aí colocava a pessoa dentro desse tanque para o corpo não ficar úmido, né? Para não derreter nas faixas. Depois passava alguma coisa como se fosse um verniz para impermeabilizar e enfaixava e aí passava mais um líquido na faixa, tudo para a pessoa ter vida eterna. Olha no que eles acreditavam, né? Cada coisa. Vamos para a página 298, que é atividade agora. Imaginando e representando um deus egípcio. Acabamos de aprender sobre ele, certo, crianças? Agora, nossa tarefa é imaginar como seria algum deus egípcio e criar um desenho que o represente. Abaixo você pode observar um exemplo. Vocês vão reler um pouquinho mais, tá? Que aqui a atividade está pedindo, das folhas atrás, e no caderno de desenho vocês vão desenhar. O material, um caderno folha de sulfite, lápis de cor, lápis de desenho, borracha branca e apontador. Eu vou escrever e mandar uma foto de como vocês vão colocar no caderno de desenho, tá bom? Preencham direitinho. Eu quero um desenho que ocupe a folha toda. Pode usar a criatividade, não precisa copiar. Se quiser copiar, também copia e coloca o nome do Deus que vocês estejam fazendo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essas curiosidades sobre o egípcio. Um beijo e boa aula!